Olá, hoje vamos falar sobre modais de transporte. O grupo é composto por Emanuele Barbosa, Cleiton Teixeira e Maria Luísa Evangelista. Baseado no livro Transporte e Distribuição, do autor José Ricardo Carneiro, vamos falar sobre o modal rodoviário, que é importante para o sistema econômico de todo e qualquer país ou região e é o único que possibilita a interligação entre diferentes regiões econômicas. Este modal é mais utilizado em todo o mundo para o transporte de cargas. E no Brasil, o transporte rodoviário de cargas é a principal opção disponível em função da área coberta por estradas, que representa cerca de 20% do total do território nacional. Mas quais são as características desse modal rodoviário? Ele é um transporte realizado sobre a infraestrutura viária composta por rodovias, pavimentadas ou não, pontes, viadutos, túneis, acostamento, pátios de manobras, armazém e etc. A utilização de veículos denominados caminhões, que são os equipamentos básicos de transporte desse modal, e podem ser dos mais variados tipos, modelo e capacidade de carga. Os caminhões podem transportar qualquer tipo de carga, desde que viável economicamente e dentro do tamanho permitido. Sendo assim, as cargas mais indicadas são de produtos acabados, semi-acabados, principalmente aqueles com um peso elevado e de baixo valor agregado, como as commodities, por exemplo, produtos agrícolas como trigo, soja, milho, etc., e produtos industrializados em geral. Agora vamos falar sobre o funcionamento. O mais indicado para viagens curtas de até 300 km de distância, ou seja, melhor rendimento quando utilizado com maior frequência em viagens curtas de ida e de volta do que viagens longas e demoradas. Questão 4. O histórico, evolução e curiosidades. Os caminhões em geral são classificados em duas categorias básicas: veículos fixos ou monoblocos e veículos articulados ou carretas. Veículos fixos, monoblocos, são aqueles constituídos de uma única parte que incorpora a cabine com o motor e a unidade de carga, carroceria ou baú sobre uma mesma estrutura. Veículos conjugados, articulados ou combinados são compostos de uma unidade de tração denominada cavalo-trator, ou popularmente chamada de cavalo mecânico, e unidades de cargas denominadas de semi-reboques. As unidades de carga, tanto dos monoblocos quanto dos conjugados, possuem os mais variados tamanhos, podendo ter de 2 a 7 eixos e uma capacidade de carga de 6 até 70 toneladas, e apresentam-se em vários modelos, tais como carrocerias abertas, gaiolas, plataforma, tanque ou fechado, que é o baú, e ainda providos ou não de equipamentos de refrigeração para transporte de cargas congeladas e resfriada. Bom, agora sobre os custos de instalação e manutenção. O modal rodoviário apresenta custos elevados, tanto na implementação quanto na manutenção. A construção de rodovias inclui despesas com pavimentação, sinalização, pontes e viadutos. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, o custo médio de construção de uma rodovia pavimentada pode variar entre 3 a 5 milhões de reais por milhas, dependendo do terreno e das especificidades da obra. A manutenção também é desafiadora. Estima-se que para manter uma rodovia em boas condições pode custar até 100 mil reais por milhas anuais. Esses gastos são necessários para evitar acidentes, garantir o fluxo eficiente e reduzir os custos operacionais do transporte. Mas quais são os benefícios do uso desse modal? O modal rodoviário oferece diversas vantagens, como flexibilidade, podendo alcançar praticamente qualquer ponto no território nacional, incluindo áreas remotas, a rapidez para curtas distâncias, sendo ideal para percursos de até 300 km, especialmente em entregas porta a porta, alta disponibilidade, pois a frota rodoviária no Brasil é extensa, o que permite o acesso fácil a tráfegos de diferentes capacidades, e a adaptabilidade, que permite o transporte de diversos tipos de carga, incluindo produtos perecíveis, industrializados e commodities.
Agora, apesar de ser amplamente utilizado, o modal rodoviário tem algumas particularidades ou desvantagens de uso, como por exemplo o alto custo operacional, pois para maiores distâncias o transporte rodoviário ele é menos competitivo do que outros modais, como por exemplo o ferroviário e o aquaviário. A dependência de infraestrutura, pois muitas rodovias no Brasil estão em más condições, o que pode aumentar o risco de acidentes e atrasos. O impacto ambiental, por se tratar de um modal que é responsável pelas emissões significativas de gases de efeito estufa, especialmente devido ao uso intensivo de veículos movidos a diesel, e os riscos à segurança, pois ele é mais suscetível a furtos, roubos, acidentes em comparação a outros. Dessa forma, o modal rodoviário é essencial para a logística brasileira, mas exige investimentos contínuos em infraestrutura e manutenção, para garantir sua eficiência e segurança. Por isso, entender suas vantagens e desafios é fundamental para planejar operações logísticas de forma estratégica. Esperamos que esse conteúdo tenha sido útil para a compreensão da importância e das particularidades desse modal tão relevante para o Brasil. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar. Até a próxima!